nosso assunto hoje é hand piecing. Hand piecing quer dizer patchwork à mão, mas como eu já disse para vocês anteriormente, patchwork é uma palavra pouco utilizada, então se vocês forem pesquisar onde quer que seja, ou na web, ou por imagens, ou por vídeos, é hand de mãos, né? Piecing, hand piecing. Então, o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. A gente vai ver primeiro o material, esse bloquinho é um bloquinho que eu fiz à mão, vou virar para a gente ver o avesso, olha. Nem parece, se a gente olhar as costurinhas aqui, dificilmente alguém vai olhar e vai dizer que foi feito à mão. Só a título de curiosidade, no Japão, por exemplo, é quase tudo feito à mão. As bolsas, os quilts, máquina são meros detalhes, então é bacana a gente saber disso, porque daí quando você olhar você vai falar, puxa que legal, foi feito à mão. Então eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai utilizar, tá? A gente precisa ou de um lápis, que pode ser um lápis 4B, por aí já tá bom, não pode, o 6B é um pouco forte para isso, então o 4B já estaria bom, então é ou, tá? Ou uma lapiseira 0,5 ou 0,7, mas de preferência 0,5. Também com uma mina, né, que é a pontinha, o grafite 2B ou 4B. Uma outra lapiseira, eu vou apertar aqui para vocês verem, olhem, ela tem a mina branca ou amarela. Amarela é até mais fácil da gente achar. Pode ser 0,7, porque dificilmente a gente vai achar 0,5. 2B, tá? Então, isso também, porque às vezes a gente vai escrever num tecido escuro. E também o Chacopen, que é uma canetinha que vai apagar depois, tá? Pra gente poder também, tudo isso é para a mesma finalidade. Então, o clarinho e o normal a gente precisa, agora se não tiver um lápis, desde que muito bem apontadinho, tá? Além disso, a gente vai precisar de dedal. E muita gente me fala, eu não consigo usar o dedal. Sabe por quê? Quando você põe o dedal na mão, você quer trabalhar rapidamente, do mesmo jeito, com a mesma velocidade que você trabalha normalmente. Então, para você se acostumar a usar dedal, você tem que pôr o dedal, ter consciência de que você está com o dedal e trabalhar em câmera lenta. Não mais do que 5 minutos, nem isso. 3 minutinhos que você ficar fazendo o trabalho detalhadamente, usando o dedal com consciência de que o dedal está ali, você se acostuma com aquele objeto no seu dedo e você vai começar a usar ele com facilidade, tá? Você vai sentir falta quando não tiver. Você pode procurar o dedal que você quiser. Um dedal de metal, do jeito que você quiser, tá? Tem vários modelinhos, aquele que você acha melhor, ou o dedalzinho que é de couro, tá? Esse dedal é um dedal um pouquinho diferente, eu já vou mostrar. Eu estou amando usar esse dedal aqui agora, olha, então é um dedal que você coloca aqui no seu dedo e ao invés de você usar esta parte do dedo, a ponta do dedo, você empurra com a lateral. Eu vou demonstrar ele para vocês na hora que a gente estiver costurando. Esse aqui é a mesma utilização. Você usa empurrando, mas com esta parte aqui do dedo. Deixa eu pegar uma agulhinha aqui pra gente ver, ó. Então, normalmente, você espeta com esta parte do dedo, né? Para usar esta parte aqui, que é uma forma que os alfaiates usam, é desse jeito, olha, você põe aqui e empurra com o dedo aqui, olha, com a lateral do dedo. Então é super fácil e aí você vai utilizar uma agulha um pouquinho maior do que a agulha normal, por exemplo, a de quilting, que é bem pequenininha, você empurra aqui. Essa agulha, ela precisa ser um pouco maior para você poder segurar e ao mesmo tempo ela está apoiada aqui, olha, na lateral. Então é super gostoso, super fácil de usar, mas de novo, em câmera lenta por 3, 4, 5 minutinhos, tá? Esse outro dedal aqui também é bem bacana, ele vem num joguinho com 2, é para você puxar a agulha, é um dedalzinho de silicone, ele é molinho, a agulha aqui, espetando aqui não dá muito certo. Tem um outro para pôr aqui também que é para você ter firmeza, tá? Um pincanchãozinho. A agulha, como eu falei, é uma agulha um pouquinho maior, é uma agulha fininha, mas é um pouquinho mais comprida. 2 bons pares de tesoura, um para cortar tecido, outro para detalhezinhos para você cortar a linha, por exemplo. E aí a gente vai precisar de um material, esse que eu tenho aqui, eu já tenho há um bom tempo, ele já tá até manchadinho aqui, de tanto que eu utilizo. Não necessariamente você precisa ter do jeito que eu tenho aqui, tá? A gente usa uma placa
pequenininha, um cortadorzinho pequenininho também vai bem. Isto aqui, olha, é um feltro que tem aqui, um feltro um pouquinho mais denso. Ele serve para você colocar as pecinhas ficarem firmes, tá? Então não sai voando com facilidade. Eu vou fechar e virar do outro lado, porque eu tenho um passo a passo aqui organizadinho. A gente precisa também de lixa. Então aqui é a gente pode até uma hora fazer uma pecinha dessa aqui. Essa aqui é comprada pronta. Isso aqui é uma lixa de madeira, aquela 200 ou 300, uma lixa bem fininha, e ela serve para a gente poder riscar o tecido. Quando você coloca o tecido aqui, a gente vai usar já já. Quando a gente coloca o tecido aqui, o tecido fica firme, olha. Se a gente colocar na mesa ou numa parte mais lisinha, conforme você riscar, o tecido vai se mexer, e dessa forma não. Então é para isso que serve essa lixa, tá? Você pode colar ela no verso de uma placa ou até numa madeirinha, tá? Para você poder ter ali a preparação para você poder riscar o seu tecido. E a gente vai precisar também de papel. No meu caso, eu amo de paixão usar o freezer paper, que é um papel que a gente tem aqui, o nacional, é exclusivo nosso. Então, o freezer paper, para essa situação, é maravilhoso, tá? Uma coisa interessante de saber a respeito do quilting à mão. Eu quiltei aqui com 16 quadradinhos, né? Mas pode ser com 3 só, do jeito que vocês quiserem. E a gente já risca o bloco no tamanho que a gente quer. Então, eu posso riscar ou eu posso imprimir de imagens na internet, por exemplo. Olhem, isso aqui vai ser o meu guia. O que é bastante interessante? Eu vou pegar um bloquinho aqui, ó. Que há um tempo atrás eu até pus uma foto desse bloco, porque nosso gatinho pisou na tinta, e quando eu estava fazendo a modificação aqui, ele pisou na tinta e pisou aqui. Mas, por exemplo, como é que eu vou saber as medidas deste bloco, tá? E de alguns outros? Por exemplo, eu sei que aqui, olhem, se eu visualmente conseguir definir, olhem, aqui é dividido em 4 partes, concordam comigo? Então são 4 partes, visualmente falando eu vi que é 4 partes. Se o meu bloco mede, eu vou falar 30 centímetros, não é o que tem aqui, mas vamos supor, mede 30 centímetros, a metade é 15, aqui é 7,5. É fácil de eu achar essa medida, mas e essa? E esse quadrado? Porque ele está em ângulo, está na posição de diamante em relação às bordas do bloco. Qual é o tamanho que eu vou fazer esse quadrado? Qual a medida que vai ser minha faixa? Então, fica muito mais fácil se a gente desenhar, e eu tenho um outro desenho aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um bloco, se eu fizer desse tamanho que ele está, são pecinhas bem pequenininhas, perfeito, principalmente se for para fazer à mão, mas se tratando dessa modelagem, é para os dois casos, tanto a mão quanto a máquina. Esse desenho aqui, por exemplo, olhem, esta parte aqui, eu tenho que ter um molde, um modelo, um template para poder cortar e cortar do tamanho certo que vá bater certinho com esse quadrado, ó. Isso aqui é um quadrado central que foi costurado um quadradinho ali para abrir. A gente já fez essa técnica aqui, aquela técnica do Flying Easy, é exatamente a mesma coisa, só que é um quadradinho no canto de um quadrado maior. Então, você coloca o quadradinho aqui, ó, faz uma costura de ângulo a ângulo, corta a sobra e aí você abre e você vai ter esse formato. Esse bloquinho aqui chama-se Snowball, então esse central. E aí você precisa que ao colocar esta parte costurada aqui, ele bata certinho. Então, como é que eu vou achar essa medida? A forma mais fácil é você desenhar o seu bloco. Então, isso aqui, se for um quilt grande, por exemplo, eu posso desenhar só esta parte aqui, olha, do tamanho que eu quero. Ah, eu quero que isso aqui meça, depois de pronto, 30 centímetros de largura. Eu faço esse desenho no papel com os 30 centímetros, porque daí, ao cortar, eu tenho o molde perfeitinho, exatinho, do jeito que ele vai ser depois de costurado, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar o meu Nine Patch. Eu desenhei um Nine Patch de 15 por 15, eu resolvi que eu queria fazer um bloquinho de 15 por 15. Desenhei exatamente do jeito que ele vai ficar depois de costurado. E aí eu posso já marcar, por exemplo, eu vou marcar número ao invés de marcar a cor. Número 1, 1, 1 e 1. E número 2, 2, 2 e 2. Porque aí eu já sei qual parte eu vou fazer de cada cor. Aqui no caso é tudo quadradinho. Mas vamos supor, por exemplo, olhem,
esse desenho aqui, olha. Aqui é triângulo, olha, todos os triângulos são iguais, são da cor 3. Esses formatos aqui, olha, que é um quadrado com uma ponta maior, da cor 2, e o central da cor 1. Então, é interessante você, antes de cortar, dar um número para uma cor para você poder cortar. E aí, depois disso pronto, a gente vem e corta. Posso cortar com um cortador ou eu posso cortar com a minha tesoura. Só um detalhe, essa linha que eu fiz aqui, olhem, tá um pouco grossa. Pra gente visualizar, eu usei uma canetinha bem contrastante, né? Com uma cor bem firme, bem vermelhona. Mas você pode utilizar uma canetinha de ponta bem fininha ou um lápis de ponta bem fininha, porque quando você corta, você vai, aqui em se tratando da ponta dessa caneta, produzir um traço mais grosso. Então, se eu colocar na parte interna, outro eu coloco no meio, outro eu coloco na parte externa, cada um vai ficar de um tamanho. E é muito importante que seja bem acurado, tá? Então, você usa um traço, alguma caneta ou um lápis que tem um traço, ou uma lapiseira que tem um traço bem fininho, para você poder ser o mais fiel possível, ficar com o seu molde mais exato que ele puder. Uma vez que eu cortei tudo, eu tenho as minhas partezinhas, vou me atrever a cortar tudo aqui, vou cortar lá em cima primeiro, de uma vez, mas posso cortar um por um, tá? Tô acelerando aqui pra gente não perder tempo, mas é exatamente desse jeito, e aqui, olha, o desenho facilita que eu corte com o cortador. Se for o caso de ter outros cortes, vai com a tesoura mesmo, mas o mais certinho que puder. Vou separar os que são do número 1, vou escolher o tecido, e vou separar o número 2. Vamos supor, o número 1 eu vou fazer com esse tecido. Eu não sei se dá para perceber, mas esse tecido, ele tá mais grossinho. É importante também você dar uma engomadinha no tecido, tá? Tem tecido que é bem molinho, como é o caso desse aqui, por exemplo, ó, que é um dos tecidos que eu escolhi, ele é muito molinho. Então, agora ele já até tá mais durinho, porque eu engomei. Então, a gente engoma com goma pox. Você compra goma pox no mercado, olha lá as especificações, faz o médio, que tem uma quantidade para você diluir ela na água. Não faz uma quantidade muito grande, faz pouco. E aí, dá uma borrifada, passa ferro, o seu tecido vai ficar engomadinho, mais fácil de trabalhar. Deixa eu pegar meu ferro aqui. O freezer paper, ele tem a facilidade de aderir ao tecido quando você passa ferro. Se não for o freezer paper, você pode utilizar um tecido comum e aí você vai passar um pinguinho de cola Prit aqui no centro para você poder colar ele no tecido, deixar ele estável no tecido. Dá para pôr um alfinete também, mas eu acho sempre melhor pôr um pinguinho de cola. Essa cola sai depois, não deixa nem marca. Então eu posso vir já colocar aqui mais ou menos para não ter uma perda, olha. Então é só dar uma aplicaçãozinha. Todos os que forem de número 2 eu vou colocar nesse tecido, com intervalo entre um e outro, dê uma passadinha. A vantagem desse papel, eu tiro e ponho de novo, quantas vezes eu quiser. Eu não contei, gente, mas sinceramente, vou falar que 10 vezes com toda a segurança, mas ele vai até mais que isso, é que ele começa a ficar com um pelinho atrás, mas você utiliza então o molde, tá? E aí nós vamos pegar, como eu tô usando um tecido escuro aqui, vermelho, né? Eu vou usar a minha branquinha para ter contraste. Eu posso riscar em volta, olha, usando o papel mesmo como um guia, com uma linha bem fininha, bem certinha, e eu cruzo nos cantos, olhem, eu encomprido um pouquinho o traço, porque esse cruzamento, esse ângulo ali no cantinho é muito importante na hora da gente colocar um em direção ao outro, tá? Então, transpassa aqui bem certinho. E aí eu posso cortar. Eu tenho uma reguinha, que é a minha régua triangular, acho que eu tenho uma outra ali, aqui. Essa régua, ou esse triângulo ou a outra, ela tem linhazinha de meio centímetro aqui. Então, mesmo quem costura com margem de 75, com meio centímetro a mão aqui é perfeito, tá? Porque você não depende da posição da agulha. Então, eu venho aqui, olhem, com a linha de meio centímetro acompanhando exatamente
o contorno aqui, o limite do quadrado, posso já cortar direto, ou eu posso fazer um traço para cortar a mão de novo, ou para cortar a mão depois, cortar com uma tesoura, tá? Posso vir aqui, fazer o risquinho e aí eu vou cortar, tá? Eu vou cortar com a reguinha mesmo e o cortador, só para agilizar, tá? Cortado todo o entorno, eu já tenho o meu quadradinho prontinho pra gente emendar um ao outro. Então, uma parte aqui, vou cortar esse outro, na verdade eu vou pôr esse outro de uma outra cor aqui, olha. Vou pegar o número 1 e vou pôr no tecidinho azul. Já tá quase que no tamanho certinho. Vamos lá pegar o ferro. Vocês estão estranhando, né, que eu estou passando em cima da placa, é para ganhar tempo, mas na verdade você pode corrigir uma ondulação da sua placa colocando uma toalha em cima e colocando o ferro. É interessante? Qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos riscar aqui, só que dessa vez eu vou riscar com o lápis mesmo, ou com uma cor escura, né? Com a lapiseira, mas com a mina escura, que aí eu tenho mais contraste. Não esquece de no cantinho aqui passar, olhem. Opa, aqui ficou um pouco fora. E aí a gente já tem pronto. Esta é a parte mais trabalhosa. Você pode falar assim, puxa, vai fazer tudo à mão? Vai demorar uma eternidade. Exatamente o contrário. Na verdade, esta parte é demoradinha. Você senta com o desenho bloco, corta tudo, põe tudo no tecidinho. É a parte que eu acho que é mais demorada. A costura em si é super rápida. Então, eu vou tirar o papel e vou guardar meu papelzinho todo lá, olha. Vou guardar o papelzinho. E aí, a gente vai precisar colocar um alfinetinho, que é um alfinete pequenininho. Não muito grande e fininho, para você também ter um controle maior. Bem no ângulo, onde houve o cruzamento ali das duas linhas, na lateral, direito com direito, tá? E aqui do outro lado. Então, eu vou colocar aqui, olha, bem no encontro, bem certinho. Vou deixar o meu alfinetinho assim, por enquanto, sem virar ele para baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui. Então, olha, pôs aqui. É importante que esteja bem certinho, tá? Vou colocar aqui no meio também. Pegar um alfinetinho. Ponho aqui, ponho lá do outro lado e dou uma arrumadinha para ele ficar bem certinho. Quando for muito pequenininho, não precisa pôr 3, mas aqui no caso é preferível, porque daí você não precisa ter tanta preocupação, uma vez que a costurinha tem que ficar igual na linha dos dois lados. Agora sim eu vou prender, mas olhem, eu não vou virar assim e pronto, tá? Porque quando eu faço isso, eu inclino, ó. Então, tem que deixar bem certinho aqui. Segura firme e aí sim você coloca. Segura firme aqui. Vira ele, ó, faz até um balãozinho com tecido, ó, para ele não sair do lugar. E esse aqui é onde a gente vai tirar agora o alfinetinho para poder costurar. A linha que a gente vai utilizar pode ser uma linha de algodão, uma linha um pouco mais firme, uma linha de muito boa qualidade, que pode ser, por exemplo, a linha corrente laranja. Eu gosto bastante dessa linha, porque eu acho que ela é bem firme. A cor que vocês vão utilizar pode ser um ecru, aquela cor cru, né? Um cremezinho claro, ou um tom cinza, se você for trabalhar com os tons mais tons frios. Vou tirar o alfinetinho aqui, que eu usei ele só para centralizar, né? Só para poder deixar na mesma direção. Vou fazer de novo esse processo para poder começar. Eu ponho um nozinho no final, mas não necessariamente. Você pode começar um pouquinho adiante, voltar e depois terminar. Tem pessoas que fazem dessa forma. Eu gosto de dar um nozinho, já me acostumei. Então, eu vou dar um nozinho aqui, deixar bem certinho. Vou voltar com a agulha para cima e vou fazer um pontinho atrás, tá? E aí, agora é a hora que a gente utiliza, então,
o nosso dedal, deixa eu colocar ele bem acertadinho aqui. Coloca numa posição que não fica apertando, ele é regulável, então dá para pôr bem direitinho. E o movimento é esse, olha, eu vou pôr meu dedo aqui. Na verdade, não é que eu vou com a agulha empurrando a agulha, eu simplesmente viro a agulha para baixo e eu empurro o tecido para a agulha, tá? Ó. Então eu viro aqui para baixo, espeto um pouquinho, ó, viro aqui para baixo e empurro o tecido, faço uma preguinha para o tecido encaixar, tá? Antes de fazer, eu dou uma olhadinha lá atrás para ver se tá acompanhando a linha bem certinho. Como a gente arrumou direitinho antes, tá perfeitinho, tá? E aí faço uns 4, 5 pontinhos para poder voltar. Esse meu pontinho ficou um pouco grande, ele tem que ser um pouquinho menor. Na hora de recomeçar agora, eu vou fazer um pontinho atrás, olhem, volto com um pontinho atrás e sigo fazendo a mesma coisa, olha, só isso, ó. Agora ele tá ficando muito pequenininho. Uns 4 pontinhos mais ou menos, empurra e a gente vai fazer a mesma coisa. Acho que eu peguei alguma coisa aqui que não deveria, vou repetir. Então, olha, vou fazer um pontinho atrás e vamos de novo, ó. Fazendo um pontinho, sempre empurrando, tá? Antes de puxar, verifico, tá tudo na minha linha lá, vou tirar e pronto. Até chegar lá no final. Já vou tirar aqui a minha agulhinha. É uma delícia a gente fazer isso. Você faz toda a preparação, bota no colo lá no sofá, põe um filmezinho bem bacana. Um outro detalhe, quando for muito pertinho, não precisa fazer ponto atrás, tá? As japonesas, inclusive, não fazem, elas fazem de fora a fora, então isso também é opcional. E aí você chegou lá no final, tá na hora de terminar. Vou fazer o acabamento, cheguei no final, volto, faço um pontinho atrás, deixa eu tirar um nozinho que apareceu aqui, fazer ele andar. Vou voltar, olhem, vou fazer mais um pontinho atrás e já vou fazer o acabamento. Faço 2 ou 3 voltinhas aqui, puxo e já ficou o acabamento, tá? Não corta muito rente, sempre deixa 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros o fiozinho lá no final. Não corta ele rente, não. Vocês repararam que na costura à mão, você começa no ponto de encontro, né? E para também no ponto de encontro. Diferente do patchwork à máquina, onde você passa direto, vai do começo até o fim da bordinha ali, tá? Aí a gente vai virar aqui. Eu tenho um outro lá mais adiantado, que eu vou pegar pra gente ver como é que a gente faz, então, a inserção na hora de costurar um no outro. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar uma partezinha que tá aqui. Então, esse aqui, olha. Esse aqui já está até pronto, mas eu vou mostrar para vocês nesta parte mesmo como é que a gente faz esse ponto de encontro. Porque mesmo aqui, olhem, as margens de costura não ficam costuradas, tá? Elas não... A gente não costura como a máquina que passa uma costura em tudo. Fica tudo levantadinho, olha, tudo solto. Então, como é que a gente faz? Eu vou tirar a agulha aqui só pra gente não costurar mesmo, ó. Então, olhem, a gente vai inserir a agulha aqui, sair com a agulha lá do outro lado, sempre procurando o ponto certinho, tanto na frente como atrás, tá? Então, tem que sair no ponto lá, no vértice, no desenho, como eu disse. E vamos fazer a mesma coisa, olha, passar pra cá, pra lá, até eu voltar lá no mesmo espaço e seguir adiante. Então, eu venho por último, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu vou passar aqui, daqui pra cá, olhem. E deste último aqui, desse lado, eu vou em X para o lado de cá. Porque vocês se lembram que eu vim com a costura até aqui. Aqui agora eu preciso continuar. Então, da parte de trás, eu cruzo em X e venho para lá. Puxa bem a agulha. Toda vez que você passar, dá uma puxadinha, para não deixar sobra ali naquele miolinho. Então, esse contorno que a gente faz, assegura que os cantinhos fiquem sempre bem juntinhos e sempre bem encontrados, sempre bem um no encontro do outro. Vem fazendo a mesma coisa, termina aqui no final e aí a gente tem o trabalhinho pronto. Vocês veem, notem que aqui, como tem um excesso grande de tecido, eu preferi abrir aqui a costura, olhem. Ao invés de direcionar tudo para um lado, eu preferi abrir. A gente pode cortar essa sobrinha depois, tá, gente? Então, ó, fica bem certinho, bem direitinho. É aqui assim, olha. Bem bonitinho. Eu vou virar o outro lado. Vocês viram que tá tudo planificadinho aqui, olha, tudo certinho. As partezinhas já estão todas cortadas. Aqui também, olhem, como é bacana essa pastinha.
tudo certinho, olhem. E aqui também o encontro como ficou direitinho, bonitinho, tá? Não tem erro, não tem jeito de errar. O importante do patchwork à mão, depois a montagem, o quilting pode ser feito à mão também, a montagem final, juntar os blocos, é tudo feito à mão, o quilting à mão, se não quiser pode fazer o quilting à máquina, a opção é de vocês. Mas aí o restante é tudo normal, as junções, tudo aquilo que faz parte de um quilting é igual o patchwork à máquina, tá? Mas o que eu quero frisar mesmo com vocês é a dificuldade de achar as medidas de determinados blocos. Então, desenhem no tamanho que você acha, não precisa, como eu falei, ser o bloco inteiro. Pode ser uma parte do bloco, no caso de um trabalho bem grande, como às vezes a gente fala, faz como aquele, por exemplo, um big block, um bloco bem grandão, que ele é o único naquele trabalho. Ao invés de ter vários blocos, um bloco só. No centro de uma coxa, ou mesmo no quilt inteiro, uma estrela imensa no meio de uma coxa. Então, determina aquela parte que você está com dificuldade de achar as medidas, determina o tamanho que ela vai ser, faça o desenho e aí cortando você tem o template, você tem o molde perfeito, certinho, já costurado, você só vai adicionar margem de costura em volta. Não necessariamente para costurar a mão, tá? Para fazer o hand piecing, para fazer a máquina mesmo. Então eu criei um trabalho, mas um determinado patch, um determinado retalho que faz parte daquele meu bloco ou daquela minha colcha, seja o que for, ele não é feito através de corte em ângulo, seja lá o que for. Ele é feito através de um template. Então é desta forma que a gente cria, ou é desta forma que a gente acha. Uma vez que é um triângulo, achei a medida do triângulo. Eu posso cortar ele com a régua que vocês quiserem. O importante é que eu consegui determinar a medida dele através de uma coisa que é mais efetiva do que eu só imaginar. Ah, eu acho que é desse tamanho, corta, não dá certo, corta outro, não dá certo. Não, faz o desenho que aí vai dar certo, tá? Então, patchwork à mão é super gostoso e eu recomendo a vocês que façam um bloquinho, ou 2 ou 4, montam um trabalhinho, porque tem aluna que gosta demais disso, tem gente que se identifica muito com fazer à mão, mesmo que você não se identifique, essa é outra dica. A gente não pode fazer, enquanto professora, não pode fazer só aquilo que a gente gosta. Você tem que fazer tudo porque você vai atender a vários gostos, então tem pessoas diferentes, cada uma gosta de um determinado trabalho. Então aprende, faz um pedacinho, faz uns bloquinhos facilzinhos para ir treinando, você vai ver que você vai se apaixonar, tá? Então um beijinho e até a próxima!